Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e bem-vindos a mais um tutorial com aquarela aqui no canal. E nesse vídeo eu vou ensinar a pintar uma abelha e uma joaninha, então sem mais demora, vamos lá. Primeiro eu vou iniciar mostrando para vocês a cartela de cor que eu vou utilizar para essa pintura. Eu estou usando a aquarela da Giotto, aquela aquarela mais baratinha. E as cores vão ser essas duas que eu vou utilizar para pintar a nossa joaninha. Para a abelha, eu vou utilizar esse preto com branco, que vai ficar essa tonalidade mais cinza. E esse preto que é o mesmo da nossa joaninha. Vou usar também essa cor de ocre e esse amarelo, que vem na aquarelinha da Giotto. Agora sim, cartela de cor pronta, eu vou iniciar a pintar e eu vou utilizar esses dois pincéis. Esse da Giotto que vem no estojinho e esse outro pincel bem baratinho. Os dois com a ponta redonda e esse azul é a numeração 1. O papel que eu estou utilizando é da Canson, com 300 de gramatura. Vou iniciar a pintura usando esse pincel azul. Vou fazer esse formato meio arredondado, só que eu quero que fique bem pontudinho nessa parte aqui de cima, porque vai ser meio que a cabeça da nossa joaninha. Agora, na parte de baixo, eu vou puxar, fazer esse leve traço e vou fechar toda essa parte aqui, pegando um pouquinho de água com muito cuidado, para ir clareando essa parte. E eu vou arrastando, puxando o pincel levemente e eu vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Eu quero que fique bem parecido esses dois lados. Reparem que eu vou deixar esse pinguinho branco mesmo, sem pintar, para dar esse efeito mais interessante na nossa joaninha, esse pontinho de luz. Eu peguei um pouco mais de preto, mais concentrado, e eu vou passar agora desse lado de cá e finalizei essa parte aqui de cima da cabeça da nossa joaninha. Vai ficar esse formato bem arredondado nas laterais e essa bolinha de cima mais pontudinha. Eu vou permanecer com o mesmo pincel e eu vou pegar um pouquinho mais de preto para fazer a próxima etapa. Bem no meio, eu vou puxar e vou fazer um formato de um coraçãozinho. E ele vai ser ligado, ele vai estar conectado com essa parte de cima da nossa joaninha. Com o mesmo pincel, eu vou fazer uma linha bem no meio do nosso coração e eu vou descer mais ou menos até ali onde eu mostrei para vocês. Eu vou utilizar esse mesmo pincel para fazer as anteninhas da joaninha. Eu vou tentar fazer o mais próximo possível para que as duas fiquem parecidas. E eu vou acrescentar um pouco mais de preto aqui nessa parte para dar um pouquinho de sombra na nossa joaninha. Com um pincel maior, eu vou fazer essa parte agora daqui de baixo, utilizando o vermelho. E eu vou deixar bem arredondado mesmo nas laterais, vou fazer como se fosse uma bolinha. E eu vou fechar toda essa parte com muito cuidado. Lembrando que eu esperei secar essa parte preta, peguei um pouquinho de água. E agora eu tô passando com muito cuidado aqui em cima para fechar essa parte de baixo. Com a água eu vou arrastando, pegando um pouquinho da tinta de baixo, para que fique essa parte que fique um pouquinho mais clara, que fique uma tonalidade um pouquinho mais clara do nosso vermelho, para ficar um efeito mais interessante. Deixei essas partezinhas em branco mesmo, e eu vou ajustar com muito cuidado aqui embaixo, para ficar bem redondinho essa parte. Com um pincel menor, eu vou fazer agora as patinhas da nossa joaninha. Ela vai ter mais ou menos essas 3 etapas, um tracinho, outro tracinho na parte de cima e mais um meio que inclinadinho na pontinha. Agora eu vou fazer as de baixo, lembrando novamente que eu esperei secar essa parte vermelha. Com o mesmo preto, eu vou fazer essa forma aqui embaixo. Ela vai ter essa partezinha aqui pra fora. E bem no final eu vou fazer esses dois tracinhos. Então, essa parte vai ser um pouquinho mais grossinha. E aí, eu vou puxar, vou fazer um risquinho de ladinho. E logo depois eu vou fazer 2 tracinhos. Um de um lado e outro de outro. Então, essa patinha, ela vai ter mais ou menos 3 etapas. Essa primeira maior, que ela é mais arredondada.
depois eu vou puxar esse tracinho embaixo e depois mais outros tracinhos. Essa daqui de baixo eu fiz ela um pouquinho diferente da de cima, mas vocês podem pausar o vídeo e ir acompanhando passo a passo. Agora, com o mesmo pincel, eu vou fazer as manchinhas da nossa joaninha. Eu vou usar esse preto bem com essa tonalidade mais escura mesmo, mais concentrado com tinta. E vou fazer essas manchinhas da joaninha. Vou fazer, já fiz 3 do outro lado, vou fazer mais 3 agora desse lado de cá. E para finalizar, eu vou ajustar o tracinho aqui do meio até o fim, para que fique mais bonitinho. E eu vou fazer essas curvinhas aqui embaixo e vai ficar com esse formato a nossa joaninha. Agora, vamos para nossa próxima pintura, que vai ser a abelha. Eu vou começar novamente com o preto, utilizando o mesmo pincel azul. E eu vou fazer esse formato arredondado nessa parte de cima. E eu vou fazer essas duas bolinhas, tomando muito cuidado para deixar esse espaço em branco entre elas. E com esse pincel, eu vou puxar alguns tracinhos nessa parte de cima. E vou deixar esse detalhe branco no meio também. Então, vai ficar com essas 3 pontinhas brancas. E eu vou fazer alguns tracinhos nessa parte aqui de baixo e nas laterais. Agora, eu vou dar uma distância, mais ou menos, dessa parte da cabeça para baixo. E eu vou utilizar esse mesmo pincel para fazer essa bolinha com esses tracinhos bem soltos mesmo. E logo depois eu peguei o ocre e eu vou pintar com muito cuidado essa parte aqui para começar a unir e já ir ganhando formato a cabeça da nossa abelha e o corpinho. E eu vou fazer esse movimento com o pincel. Várias batidinhas, tracinhos. Agora eu acrescentei um pouquinho do amarelo e vou passar com muito cuidado. E eu vou fazer esse movimento dando essas batidinhas, como eu falei para vocês. Eu deixei o preto secar para acrescentar o ocre e depois acrescentar o amarelo. E agora, depois que secou um pouquinho o ocre e o amarelo, eu já peguei o preto e vou passar agora nessa parte aqui de baixo para ir transformando e formando, ganhando mais forma o corpo da nossa abelhinha. Agora, com o amarelo, eu passei desse lado de cá. Vou passar até o final, vou pegar um pouquinho de água para ir descendo, arrastando esse amarelo para baixo, para ficar essa parte um pouquinho maior. Esperei secar, peguei o preto novamente, vou fazer essas batidinhas, esses risquinhos. E eu vou fazer essa outra parte, vai ficar várias listrinhas, uma preta, uma amarela, essa preta agora. Agora, novamente, eu vou pegar o amarelo e vou passar agora nessa parte de baixo também, até o final. Vou seguir o mesmo processo dessa parte aqui de cima, sempre deixando esse efeito nas laterais, esses tracinhos para fora, como se fosse os pelinhos da nossa abelha. Novamente, já tô passando um pouquinho de preto aqui nessa parte de baixo, fazendo essa outra camada. Esperei secar essa parte amarela, vou passar novamente o preto, essa é a última camada, e essa aqui vai ser a outra pontinha, né, essa parte de baixo da nossa abelha. Eu vou deixar bem pontudinho essa parte aqui, vou deixar pontudinho aqui esse finalzinho. Agora, eu vou fazer as asas da nossa abelha. Então, ela vai ter esse formato um pouco mais inclinadinho aqui e arredondado. Eu tô utilizando o mesmo pincel. Vou colocar um pouquinho de água para que fique mais claro essa parte aqui da nossa asinha. E essa parte aqui,
ela vai ter esse formato mais arredondado. Então, ela vai ter mais ou menos essas duas camadas, essa bolinha aqui nessa parte de cima e esse arredondado maior aqui nessa parte que eu tô traçando agora. E vai ficar com esse formato a nossa asinha. Eu vou tentar reproduzir o mesmo processo do outro lado. Primeiro eu fiz a marcação, agora eu vou acrescentando um pouquinho de água e puxando e fazendo essa parte de cima e logo depois fazendo esse movimento aqui embaixo, sendo a segunda parte da nossa asinha da nossa abelha. E agora, com o mesmo pincel, eu fiz esse formato arredondado nessa parte de baixo aqui, deixei essa linha branca, que vai ser meio que um espaço entre elas. Logo depois eu peguei o preto novamente para fazer as anteninhas da nossa abelha, que vai ser bem parecido com a da Joaninha. Agora, com o mesmo pincel e a mesma cor, eu vou fazer as patinhas da nossa abelha. Então, ela vai ter essas duas camadas mais arredondadas, e aqui eu vou fazer esses tracinhos, e novamente vou fazer mais alguns tracinhos no finalzinho, na pontinha. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. E agora eu vou fazer as patinhas da parte de baixo. Vão ser duas em cada lateral. Então, eu fiz essa primeira marcação, agora eu vou fazer essa outra parte aqui da perninha, que vai ser um pouco mais grossa, e embaixo eu vou fazer esses tracinhos. Fiz a mesma coisa do outro lado também. E eu aproveitei para pegar um pouquinho mais de preto para fazer algumas partes mais escuras na nossa abelha. Então, eu vou fazer essa outra camada, vou utilizar o preto para fazer essas sombrinhas aqui na lateral e nessa parte aqui de cima da nossa abelhinha também. Para dar mais esse efeito, mais esse destaque nos pelinhos da abelha. Eu vou utilizar o mesmo pincel para fazer esses detalhes nas asas. E se vocês não quiserem fazer esse processo, tudo bem, mas se vocês conseguirem, vai ficar bem mais legal, bem mais interessante a sua abelhinha. E eu fiz algumas linhas, tentei fazer o mais reto possível, e logo depois eu fiz esses tracinhos nas laterais, meio que dividindo essas partes e dando esse efeito para as asas. Vou reproduzir a mesma coisa do outro lado. Claro que não vai ficar 100% igual os dois lados, mas vocês vão ver que vai ficar bem interessante. Dá outra cara para as asinhas quando a gente faz esses detalhes. Então, eu fiz essas linhas e agora eu vou fazer essas linhas mais inclinadinhas, esses detalhes entre elas. Agora, eu deixei secar um pouquinho e peguei um pouquinho de preto e passei bem nessas partes aqui da lateral para dar um ar de sombra, para dar um pouquinho mais de sombra nas asinhas e dar esse efeito mais interessante. Fui arrastando o pincel levemente, com muito cuidado, pegando bem pouquinha tinta mesmo, e vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Isso é opcional, se vocês não quiserem fazer essa parte também, não precisa, mas olha que legal que ficou. Deu um efeito a mais na nossa abelha.
E esse é o resultado dessa pintura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tentem reproduzir na casa de vocês. Deixa um like e um comentário aqui para ajudar o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!